Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e olha só, pessoal, estou aqui de volta para encerrar essas nossas aulas de Direito do Trabalho sobre o concurso do TRT São Paulo. Vai ter prova agora no início de agosto e essa é a última aula ligada ao estudo de casos que nós vamos falar sobre esse concurso. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse tema, aproveita, dá um like nesse vídeo. Se você já está inscrito, você sabe que toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho, sempre voltado para concursos de TRT e prova da OAB. E se você já achou interessante, aproveita, ajude o nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a partir do momento que você assiste esse conteúdo, assiste esse vídeo e compartilha, o YouTube percebe que isso é um conteúdo relevante e ele vai multiplicar essas informações. Gente, a aula de hoje, o estudo de caso de hoje é um dos assuntos que eu costumo dizer que é muito de dia a dia, é muito de prática trabalhista ligada ao advogado e à advogada trabalhista e às vezes vai até para o lado do RH. Vou conversar com vocês hoje sobre descontos no termo de rescisão. A história foi a seguinte: nesse estudo de caso, o enunciado falava que a colaboradora trabalhou durante 9 anos em uma empresa, de 2015 a 2024. Em 2024, ela foi demitida sem justa causa. A empresa marcou a data para a homologação da rescisão e também pagamento dessas verbas rescisórias. Quando essa colaboradora chegou lá, o que ela percebeu? Ela viu que no termo de rescisão, e é um termo muito comum utilizado na Justiça do Trabalho, TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Pessoal, você precisa conhecer esses termos. Se você vai trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho, você precisa conhecer os termos do dia a dia do direito do trabalho e da Justiça do Trabalho. Esse é o TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, muito ouvido e utilizado pelas advogadas e pelos advogados trabalhistas. Pessoal do RH conhece, pessoal da advocacia trabalhista conhece. Para você que vai fazer prova da OAB, para você que se interessa em prática trabalhista, TRCT é o básico do básico. Todas as defesas que eu junto, todas as contestações que eu protocolo para defender as empresas, todas têm o termo de rescisão de contrato de trabalho. Esse é o primeiro documento que eu peço para a empresa. Me encaminha o TRCT com comprovante de pagamento. Você tem que pedir o termo de rescisão, o TRCT com o pagamento, que ali informa discriminadamente quais são os valores que esse reclamante ele precisa receber. Aí, o que aconteceu? Quando ela recebeu esse TRCT na data dessa homologação, ela percebeu que tinha ocorrido um desconto no valor de R$ 2.500. Outra informação, no enunciado dessa questão, ainda informou o seguinte, informou que ela recebia um salário de R$ 3.000. Aí, na continuação da informação, disse que no momento da rescisão foi descontado no TRCT dela o valor de R$ 2.500. Por quê? Se você já viu um TRCT, tudo bem. Agora, se você não viu, vou te dar uma ideia
básica aqui. Já falei que está ali discriminado todos os valores que o funcionário ou a funcionária irá receber. Essa primeira folha do TRCT é dividido em duas partes. Na parte de cima, todos os valores que esse funcionário, que essa funcionária tem direito. Na parte, já tem um valor discriminado total. E na parte de baixo, tem todas as deduções legais, todas aquelas possibilidades de desconto, porque existem realmente muitos descontos legais. INSS é um exemplo de desconto legal. Nesse caso aqui, foi informado que foi descontado R$ 2.500. Esse valor de R$ 2.500, com certeza, estaria nessa parte de baixo, dessa parte de descontos e deduções. No próprio enunciado também informou o seguinte, que esse valor que foi descontado de R$ 2.500 se referia a uma máquina que essa funcionária teria quebrado. Inclusive juntando documentação, nota fiscal da compra da nova máquina. Todas essas informações foram colocadas ali no enunciado. E a banca do certame, ela queria saber o seguinte, ela fez duas perguntas. Primeira pergunta que ela fez: esse desconto, ele seria devido ou esse desconto seria um desconto indevido? Pois é, a banca examinadora colocou como gabarito corretamente o seguinte: esse desconto ele foi devido, esse desconto ele estava correto. Por que estava correto? Para você saber a base desse fundamento, dessa fundamentação, você irá lá no artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Primeiro, pessoal, o caput do artigo 472, ele começa dizendo que são vedados descontos, mas leia tudo, porque geralmente a lei ela começa falando a regra e depois ela vai terminando muitas vezes com as exceções. No próprio caput desse artigo, no decorrer da descrição desse artigo, ele já coloca um salvo, ele já coloca uma exceção. Muitas vezes, pessoal, as exceções estão até nos parágrafos, mas nesse caso, no próprio caput desse artigo, ele já colocou que um salvo, ou seja, é proibido desconto, salvo, aí já estava informando ali, quando tiver previsão legal, por exemplo, é uma das exceções previstas no caput do artigo 462, mas a resposta que o examinador queria desse gabarito não era nem esse salvo do caput, era do parágrafo 1º da CLT, que nos informa o seguinte: a empresa poderá descontar as verbas rescisórias no termo de rescisão do contrato de trabalho quando houver acordo entre as partes ou quando for detectado dolo. Vamos por partes. Primeiro, caberá desconto quando houver acordo entre as partes. Como é que nós vamos interpretar essa legislação, essa informação? Pode ser um acordo por escrito, por exemplo, mas no geral, quando a lei ela está falando no acordo, ela não está falando na mais perfeita técnica, mas ela usa a expressão acordo, mas você pode interpretar muito bem esse acordo como contrato. Por quê, pessoal? Contrato de trabalho que se preze tem que ter um parágrafo lá que menciona o artigo 462 da CLT, que informa que em caso de prejuízo à empresa
ocorrido em virtude de falha do colaborador, poderá haver desconto. Qualquer contrato de trabalho que se preze tem que ter essa informação. Quando o empregado gerar algum prejuízo para uma empresa, poderá sofrer desconto. Poderá sofrer desconto no salário, por exemplo, como poderá sofrer desconto no termo de rescisão. Isso acontece com frequência. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu estava conversando com uma colega que ela tinha uma empresa, ela tem uma empresa, um mercado, um hipermercado, e o funcionário, ele deixava estragar os produtos. No outro caso, muito parecido com esse aqui, acontecia o quê? Estragava a máquina. Então, quando tem essa previsão, eu falei, a primeira informação que eu perguntei para ela foi o seguinte: no contrato de trabalho, tem previsão de desconto? Se tiver previsão de desconto, você pode descontar. E era esse fundamento que a banca examinadora queria. Se havia possibilidade de desconto no contrato de trabalho. Era essa a primeira resposta. Para continuar aqui, também tem a segunda possibilidade. Além do acordo ou previsão contratual, tem o dolo. O que é o dolo? É a intenção. Se for verificado, se for comprovado que houve a intenção, também poderá haver o desconto. É lógico, Gustavo, que dificilmente ou nem sempre você consegue comprovar que teve o dolo, que teve a intenção, mas é para deixar claro o seguinte: se não teve dolo, foi por culpa. Vamos imaginar uma hipótese que o funcionário ele não teve o dolo, ele não teve a intenção de quebrar aquela máquina. Ele quebrou por mera negligência, mera imperícia ou mera imprudência. Porque olha só, saindo aqui do direito do trabalho, vamos lá para o direito civil. Quando a gente fala de dolo e culpa, nós estamos falando tem dolo e culpa no direito penal, tem dolo e culpa no direito do trabalho também. Mas esse dolo e culpa que nós utilizamos aqui do direito do trabalho, vai lá também para o direito civil. O que é a culpa? Quando ocorre a culpa, a pessoa ela não teve a intenção, ela não teve o dolo. A culpa tem 3 pilares: negligência, imperícia ou imprudência. Quando ocorre algum desses 3 pilares da culpa, não pode falar que houve a intenção, não pode falar que foi dolo. Então a legislação trabalhista ela foi clara. Não pode descontar se foi imprudência ou negligência ou imperícia desse funcionário. A banca poderia muito bem partir para esse lado. Por que eu quis falar? Primeiro, quando você vai responder uma questão de prova de um certame de concurso ou prova do OAB, você tem que ser objetivo e conhecer a letra da lei. De cara, a lei já fala dolo. Tem alguma informação de culpa aqui? Não tem informação de culpa. Só que a banca adora te pegar no contrapé. Ela poderia muito bem falar assim para você: houve o desconto com base na negligência do funcionário. Já que ele foi negligente, já que ele foi desidioso, descontou-se. Estaria errado, porque negligência tem a ver com culpa. E a lei só fala de dolo, a lei não fala de culpa. Então é interessante que você conheça essas diferenças, porque não adianta depois você errar a questão e pedir para anular a questão. Porque no edital do concurso tem todas essas informações, às vezes até de forma indireta, mas você não consegue, às vezes, anular essa questão. Então você tem que conhecer esse básico. Além disso, pessoal, tinha uma segunda pergunta que a banca ela perguntou. Tudo bem, já que teve esse desconto, qual é o limite desse desconto?
Qual é o limite desse desconto? A CLT também fala isso. A CLT, ela nos fala e nos dá essa possibilidade de descontar no termo de rescisão com base no artigo 477, parágrafo 5º da CLT. E a lei é clara: poderá haver desconto na rescisão, no termo de rescisão do contrato de trabalho, em até 1 mês de salário do colaborador. Nesse caso, ela recebia R$3.000. O desconto foi de R$2.000, perdão, R$2.500. Então, provavelmente, como verbas rescisórias, ela apenas recebeu 500. Não estava nem falando sobre isso. É só para você entender esse raciocínio, se não teve outro tipo de desconto. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.